Sejam bem-vindos ao nosso sétimo aforismo com o título A Origem do Capitalismo segundo Max Weber. E você que me acompanha aqui pelo YouTube, não deixe de fazer sua inscrição e se você tiver interesse em aprofundar os conhecimentos sobre o Max Weber, por favor, não deixe de assinar a nossa plataforma Clube de Estudos Aforismos. Aqui está o link. Então, todos são bem-vindos nas duas plataformas. Bom, e hoje, nesse encontro, eu queria apresentar para vocês, na visão de Max Weber, qual é a origem do capitalismo, né? E o Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, no início do século XX, entre 1904 e 1905. São 4 artigos que originalmente foram escritos separadamente, que após a morte de Weber, 2 anos depois da morte dele, em 1922, a sua esposa, Sophie Weber, foi responsável por fazer uma compilação dando origem a esse livro tão conhecido e tão importante, chamado A Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. Eu queria falar uma coisa importante para vocês, né? Porque, embora nós estejamos discutindo aqui uma análise sociológica, não se preocupem porque vai parecer uma aula de catequese. Eu não estou tentando converter ninguém, mas o Weber ele vai buscar, claro, as fontes da racionalidade econômica, do funcionamento da burocracia racional dentro do capitalismo, a partir do quê? A partir da religião protestante. E eu queria contar um pouco dessa história para vocês, por enquanto, sobre a importância do conceito de predestinação para a formação do capitalismo na visão do Weber. E aqui a gente tem que tomar todo cuidado, porque Weber, como vocês acabaram de ver, é um autor do século XX que se dedica a estudar a ascensão do protestantismo a partir do século XVI e XVII. E eu queria contar essa história com calma. Mas, para quem tiver interesse em ver o resto dessa explicação, ou seja, a gente vai ver, de fato, como surgiu o capitalismo, como ele funciona, a gente vai ver vários conceitos de Weber a respeito de como se dão as operações capitalistas, né? Por que ele se difundiu no mundo inteiro. Mas aí, para você ver o resto dessa explicação, será necessário que você, de fato, assine o nosso clube de estudos. Aqui vai de novo o nosso site. Não deixe de assinar, vale a pena, né? Enfim, depois quem assinar me conta o que achou. A gente está sempre produzindo vídeos e vocês são sempre bem-vindos. Bom, então como eu disse, não se espantem, não é uma aula de catequese, por favor. O que nós vamos tentar fazer é seguir o percurso do pensamento de Max Weber para entender qual que é a relação entre a visão calvinista de predestinação e a origem do capitalismo. Bom, para isso eu queria que vocês tomassem alguns cuidados em relação a esse conceito de predestinação, né? Porque essa expressão ela ficou muito mais comum no vocabulário calvinista, né, no século XVI, e sobretudo no século XVII, com os próprios calvinistas, né, mais do que o próprio Calvino, mas a gente tem que fazer uma genealogia no final das contas, né, de onde veio essa noção e como ela foi se desenvolvendo ao longo da história, e aí necessariamente eu preciso recorrer a um filósofo muito importante, inclusive católico, um teólogo medieval, que viveu entre os anos de 354 depois de Cristo a 430 depois de Cristo, que é Santo Agostinho. Primeiro a gente vai ver então a evolução desse conceito e ver como que isso vai culminar no capitalismo. Parece uma história um tanto estranha, mas vai fazer sentido para vocês, né? Outro ponto que é importante, que a gente vai debater também nos nossos aforismos, ali lá no nosso clube de assinaturas, sobre os aforismos, uma certa disputa entre Karl Marx e Max Weber a respeito da origem, né, do funcionamento, de como é operado o capitalismo, mas enfim, isso fica para outras partes que vocês, claro, poderão ter acesso a partir do nosso clube. Bom, então, este encontro especificamente, ele se chama Escolhidos, Salvos e Predestinados, a contribuição de Santo Agostinho, Lutero e Calvino para a compreensão de Weber sobre a origem do capitalismo. Bom, não significa dizer que Max Weber esteja muito preocupado com Agostinho, mas é fundamental a gente passar por esse autor, porque Agostinho, como eu disse para vocês, nos primórdios da Idade Média e já em fins do Império Romano, ele se preocupou, de fato, em entender ou juntar dois conceitos bem interessantes, que é o conceito de livre-arbítrio
e a ideia também dos salvos, dos escolhidos. Vale dizer que Santo Agostinho pouco utilizou o termo predestinação, né? Isso é um ponto importante. Isso às vezes gera muita polêmica, né? Porque há quem diga, mas Agostinho mal usou esse termo, mas a ideia é muito semelhante. Eu vou contar essa história para vocês com calma, né? O Agostinho, enfim, nessa passagem de fim da Antiguidade, início da Idade Média, esse pensador, né, do norte da África e que de fato impulsionou boa parte do pensamento religioso católico, principalmente 2, 3 séculos depois da sua morte, ele vai escrever duas grandes obras chamadas Confissões e Cidade de Deus. Por que a obra se chama Confissões no final das contas, né? Na verdade, o Santo Agostinho, na juventude, teve uma vida extremamente boêmia, né? Chegou a ter um filho entregue a vícios carnais, sua mãe era muito católica e permanentemente dizia, olha, meu filho, se converta. Então, Agostinho tinha uma vida extremamente boêmia, entregue aos prazeres carnais, aos vícios, né? Mas nessa obra Confissões e Cidade de Deus, ele acaba nos demonstrando que, através do livre-arbítrio, da liberdade, da possibilidade de fazer escolhas, é possível enveredar tanto pelo caminho da fé, da salvação, por isso que ele escreveu Cidade de Deus, ou seja, em busca do céu, em busca, enfim, do mundo divino, né? do plano divino, seja lá o que for. E existe a cidade dos homens, a cidade do pecado, enfim, que te direciona ao inferno. Né? Mas o que Agostinho vai fazer, que foi muito importante, com a noção de livre-arbítrio, dizem a maioria dos intérpretes da sua filosofia, Agostinho inventa a noção de sujeito. Sujeito é aquele que escolhe, aquele que é livre, que tem livre-arbítrio, que pode escolher tanto o céu quanto o inferno. Então, a partir da sua experiência pessoal, Santo Agostinho ele abandonou uma vida boêmia em direção a uma vida baseada na fé, na salvação. Mas vejam só que interessante, né? O Agostinho, então, ele tenta demonstrar para a gente que, em última análise, quem escolhe quem vai para o céu ou para o inferno é o indivíduo. Porém, antes do mundo ter sido criado e antes de você ter nascido, Deus já sabia se você vai para o céu ou para o inferno. Então vejam que o pensamento de Agostinho funciona com a noção de quem são os escolhidos, quem são os eleitos ou predestinados, embora ele não use muito essa palavra, como eu disse para vocês. Agostinho vai dizer que, em última análise, Deus sabe, mas quem decide é o indivíduo. Lembre-se disso. Bom, mais ou menos 800, 900 anos depois, quase 1000 anos depois, né, para ser exato, o Martim Lutero foi o grande reformista da religião protestante. Max Weber vai perceber que Martinho Lutero, no século XVI, vai ser o grande responsável por uma profunda reforma protestante. Né? Isso a partir das suas 96 teses, que eram teses coladas às portas da igreja, e uma das coisas que Lutero criticava bastante eram as chamadas indulgências da igreja, né? Os seus sacramentos e tudo mais. Lutero acusava o cristianismo de ser uma religião profundamente supersticiosa. Então era muito comum no período, inclusive a própria igreja faz autocrítica das suas práticas, né? Vendia-se pedaços de céu como se depois da morte você pudesse parar no céu por esse fator, né? Enfim, o que é algo um tanto absurdo, ou mesmo a ideia de que você poderia comprar pedacinhos da cruz onde Jesus foi parar quando foi morto, né? Então, os fiéis, no final das contas, eram guiados por fortes superstições, visões relativamente enganosas. Então, Lutero ele começa a desempenhar um processo de desenfeitiçamento da religião, né? Em nome de uma religião talvez mais racional. E o próprio Lutero, no final das contas, ele vai mostrar que são as boas ações, a fé, que podem te levar para o céu. Mas o que importa para a gente, de fato, não são esses elementos. Né? Além dessa crítica às indulgências, né? Os luteranos vão dizer que não faz sentido batizar um bebê porque ele não tem consciência, é melhor que seja com a vida adulta. Ele vai questionar a questão também do culto às imagens. Está certo que a igreja, desde da antiguidade, o fim dela, né, já havia mostrado que as imagens sagradas nada mais são do que representações, não são deuses, né, a serem contemplados necessariamente, são apenas representações, mas ainda assim Lutero ele via um lado muito supersticioso dos fiéis, né, que cultuavam imagens como se fossem sagradas. Lutero também vai questionar se a hóstia, né, seria o corpo e o sangue de Cristo. Tudo isso para ele era superstição. E fora o fato de que as missas eram rezadas com o padre de costas e rezando em latim, sendo que nesse período quase ninguém mais falava latim. Né? As pessoas, boa parte delas eram analfabetas que frequentavam as igrejas. Então o que o Lutero tentou fazer foi, digamos, horizontalizar
a religião protestante, torná-la mais acessível, fazer livres interpretações da Bíblia, mas o ponto que importa para o Weber, fundamentalmente, não são estes, né? Mas sim a ideia de que Lutero ele radicaliza essa ideia de quem são os escolhidos, quem são os salvos, os predestinados. E ele vai dizer que, diferentemente de Santo Agostinho, não há margem para o livre-arbítrio, né? Nesse caso, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Lutero está nos querendo dizer que, na visão do Weber, é bom que se diga isso, que antes de você ter nascido e antes do mundo ter sido criado, Deus já decidiu e Deus já sabia quem seria o escolhido, quem seriam os escolhidos. Então veja que é uma posição diferente do Agostinho. O Agostinho vai dizer que Deus sabe, mas quem escolhe é o indivíduo. Claro que isso gera mil paradoxos teológicos, né? Como que Deus sabe antes enfim, a gente tem livre-arbítrio ao mesmo tempo. Isso, claro, gera uma certa contradição, e eu não vou entrar aqui nesse aspecto, porque sequer eu sou teólogo. Mas o Lutero, como eu disse, ele radicaliza essa visão, dizendo que não tem como saber, né? Ninguém sabe se vai para o céu ou para o inferno. Isso é uma decisão unilateral divina, decidida de forma predestinada, né? Por isso o termo predestino, né? Ou seja, não importa o que você tenha feito, Deus já decidiu quem vai para o céu ou para o inferno. Bom, e aí o Max Weber vai perceber que João Calvino, né, que viveu entre 1509 e 1564, ele vai flexibilizar um pouco, de fato agora usando o termo predestinação. Também vai usar o termo escolhidos ou salvos, né, e assim por diante. E aí o Calvino vai apontar o seguinte, né, ele vai concordar em termos com Lutero, dizendo, olha, realmente não tem como saber, quem decide é Deus, mas na melhor das hipóteses, nós podemos suspeitar se somos ou não os escolhidos. De que forma? Coletando indícios ao longo da nossa vida de que nós somos escolhidos. Ou seja, é uma possibilidade, é uma hipótese, certeza ninguém tem. E essa hipótese seria dada de duas formas, na visão de Weber. A primeira delas é a ideia de que, prosperando economicamente, certamente você vai ser escolhido por Deus para ir para o céu. E segundo, tendo uma vida racional, metódica, entregue, né, ao sacrifício do trabalho, seja lá o que for, ou seja, prosperando e trabalhando, certamente você demonstrará que é o escolhido. Aqui, só para a gente fechar essa discussão, valeria usar como exemplo uma metáfora bem interessante. Dificilmente Deus levaria para o céu o personagem Homer Simpson. Ele é meio vagabundo, não trabalha, preguiçoso, ou trabalha muito mal, bebe, come pra caramba, dorme, enfim. Esse cara necessariamente iria para o inferno. E o vizinho Flanders certamente iria para o céu. Por quê? Porque ele é um cara metódico, racional, vai para a igreja, cuida da família, trabalha. Então, Calvino, no final das contas, elaborou uma flexibilização. Certeza ninguém tem. Lutero e Calvino concordam nesse ponto. A diferença é que, para Calvino, há uma margem, né, de possibilidade na qual o indivíduo pode suspeitar que é o escolhido. Bom, isso vai ser muito importante, vocês já devem ter percebido, né? Porque se é com um trabalho metódico, racional, um trabalho Caxias, né, que você demonstra para si mesmo que pode ser que você vá para o céu e ao mesmo tempo prosperando economicamente, aqui já temos algumas bases do funcionamento do capitalismo. Agora, se você quiser saber do resto dessa história, eu vou contar lá no clube de aforismos que nós temos, nosso clube de estudos, e eu espero que vocês tenham gostado, por enquanto, dessa explicação. Eu só apresentei um breve panorama, porque agora a gente vai ver, de fato, nos próximos vídeos, lá no nosso clube, como, de fato, na visão de Weber, o protestantismo deu origem, quase que de forma indireta, Chaves do Oito, o filósofo, estou brincando, ele diria foi sem querer querendo, isso Weber chamava de consequência imprevista. Tudo isso eu vou explicar nos próximos vídeos. Até a próxima!